Olá, gerente de projeto sustentável, nosso GPS. Então vamos continuar aqui, né, na nossa apresentação sobre esse grande framework, essa grande plataforma que é a EcoVadis, mundialmente conhecida, utilizada por mais de 3 milhões de companhias, 120 países utilizam estes selos, né? Os selos eh, bronze, prata, ouro e platinum, de essa ideia, esse conceito, esse framework, essa metodologia, né, sustentável da EcoVadis, assim como falamos, né, que o gerenciamento de projeto é muito forte no PMI, você quer um framework, uma metodologia sustentável, utilize então a metodologia EcoVadis. Justamente então, na continuidade, vamos falar os quatro grandes pilares da EcoVadis, sempre foram e que praticamente preconizam o ESG e os estágios um, 2 e 3 nesses quatro grandes pilares. O E do meio ambiente já está à esquerda, né? O S do social, podemos falar então que toda a preocupação, né, com a força de trabalho dos colaboradores da companhia, os direitos humanos e, entre aspas, as comunidades estão aí também do labor, né, de que seria o S. E o G, né, sempre falaram lá na ética, né? Então a ética é a governança. Então uma empresa que já nasceu ESG e o seu quarto pilar é justamente, podemos dizer que é o escopo 2 e 3, né? Que ter então uma cadeia de suprimentos sustentáveis. Então uma empresa que nasceu com esses quatro pilares já nasceu sustentável, né? Por isso que é tão conhecida, tão utilizada, né, por empresas, países e o mundo todo, né? Porque ela já nasceu com o conceito ESG, mas também, né, os escopos um, 2 e 3. Justamente no meio ambiente, então ela já divide, né, a preocupação ambiental operativa e a preocupação dos produtos, né? Porque ela se preocupa com todo o que ela gera da sua indústria para gerar o seu produto. Então, quanto ela consome de energia, quanto emite de gases, utilização da água, a biodiversidade no entorno dos seus empreendimentos. Veja que ela já nasceu com o conceito ESG, né? A atual, as poluições acidentais locais, aí os materiais, produtos químicos e as perdas, né? Então veja que toda a sua capacidade operativa, e isso são as melhores práticas aí do meio ambiente e das operações. E ela já se preocupava e já se preocupa, né, com que o produto vai além. Né, o produto vai além da indústria, a indústria fica ali gerando, né, a indústria da mineração, do óleo, petróleo, gás, as indústrias todas elas, as suas operações, e o seu produto vai adiante. O seu produto segue na cadeia, ele pode ser matéria-prima de um outro produto ou ele pode ser consumido diretamente, aí depende. Então, exatamente, ela já se preocupava, né? A utilidade de seu produto, se ele é sustentável ou não, né? Para o uso direto, se o produto no seu ciclo de vida, no final, como é que ele, né, ele fica, a sua durabilidade está ligado com né, a ODS aí, de se o produto ele é de longo uso ou pouco uso, cuidados de saúde dos seus consumidores, dos seus utilitários, né? Se você abre o produto lá e ele, por exemplo, causa uma corrosão, causa um dano à pessoa abrir o produto. Então, tudo isso é muito importante e também a parte do meio ambiente se atende às normas e regulamentações do produto. Então, vejam que no seu pilar de meio ambiente, ela se preocupa com a indústria, se preocupa com o produto. Isso desde a sua origem, né? O segundo pilar da Ecovadis muito forte é o S, né? O social. Aí vejo até o balão bacana que tem, né, de um dos seus motes aí. Como é que estão os recursos humanos de sua empresa? Obviamente, né, se fala muito em recurso humano, porque uma grande indústria que impacta no local, obviamente as pessoas vão morar ali no entorno do empreendimento, no entorno da indústria, então acaba impactando indiretamente ou diretamente a própria comunidade do entorno. Então, como é que estão a saúde e as seguranças dos seus empregados, né? O seu SSO
muito forte aí, então todas as regras de segurança da OSSAS aí, assim por diante, né? Tudo muito forte nisso daí. Assista a nossa aula da Dupont, que foi muito importante para falar de saúde e segurança dos empregados. As condições de trabalho, o diálogo social, tanto interno, né? No seu nos seus diálogos internos com os empregados, mas nas comunidades do entorno e o gerenciamento e treinamento da carreira de seus empregados. Então, veja tudo isso muito importante. E já se falava nos direitos humanos, já naquela época, né, e se continua falando, se utiliza, né, por exemplo, a mão de obra infantil. Precisa ter regras, e nem todos os casos se pode. Um menor aprendiz pode, mas uma mão de obra escrava infantil de maneira alguma, né? Se o trabalho é forçado, como é que está o tráfego de pessoas, as diversidades, se existe discriminação, se tem discriminação até, né, de sedução, né, das mulheres no serviço, aí tudo escrito muito importante. Então, já falava então na nossa querida inclusão, já falava da equidade, já na época. Então veja que, né, já sempre teve esses conceitos, né, já tiveram esses conceitos importantes aí na nossa Ecovadis. E também da parte dos stakeholders fora, né? Tanto consumidores, usuários, comunidades no entorno, entidades ali regulamenta, de regulamentação, né? Então, tudo do governo e assim por diante. Então, tudo isso podemos dizer que é o segundo pilar da Ecovadis, muito forte. O terceiro pilar é o pilar ético, o pilar, né, por si só fala, né, que é anticorrupção, né, se tem aí também as práticas anticompetitivas, como é que isso tudo é feito, com a sua, inclusive na sua cadeia de fornecimento, né, a informação responsável, o gerenciamento de tudo isso. Obviamente, né, que a governança foi muito além só da ética, né, a governança principalmente, né, o compliance, né, foi muito além. Vejam aí, indicamos o livro, a leitura do livro, o livro Compliance 360 graus, é muito interessante aí, tá? E aí que mostra então, mas que já sempre teve valores éticos, né? E que sendo um dos pilares, então podemos dizer aí que é o pilar G, né? Para o europeu, a parte ética é quase intrínseca, eles nem discorrem, descrevem tanto sobre o assunto, mas a nível mundial isso é necessário, né? Porque já faz parte então do, né? E principalmente os orientais, né? Essa parte ética e de comprometimento e compromisso também muito forte, mas que a companhia precisa ter regras claras, escritas, código de conduta, escrito pelo CEO da companhia, precisa ter, né? As leis aí, código de conduta e tudo mais, as leis do compliance, as regras do compliance, como é e as punições e assim por diante, tudo em regras bem claras, escritas. Quanto maior a companhia, maior a necessidade de se ter as regras escritas, claras, principalmente se ela trabalha em ambientes multiculturais, multidiversos, em muitos países. Então, a ética, sendo o terceiro pilar Ecovadis importante, e aí já ela sempre, né, já teve esse conceito aí, né, da sua cadeia de fornecimento ser sustentável, né? Não adianta nada você fazer tudo e sua cadeia não. Exemplo aí, a Vivar aí agora tem atuado muito fortemente, sabendo as origens de seus metais preciosos na sua cadeia de fornecimento, para que não se tenha, então, né, aí o uso de trabalho escravo, etc., trabalho infantil e assim por diante. Então, a Ecovadis, muito preocupada com a cadeia de fornecimento, sempre na origem, né, já tinha na origem dos seus conhecimentos, esse quarto pilar, que na prática é o escopo 2, buscar a sustentabilidade de todos os seus fornecedores, o escopo 3 também de seus clientes, usuários, a economia circular, a logística reversa e assim por diante. Tudo isso está no seu quarto pilar integrativo importante. Então ficam aqui os conceitos da Ecovadis, seus quatro grandes pilares, que nada mais é do que o ESG e também extensível ao escopo 2 e 3. Então vamos abrir aqui para perguntas e respostas. Eu sou Eduardo César da Project Marketing, eu sou o PMO Virtual Sustentável e até o nosso próximo encontro sustentável.